Bom, pessoal, nessa disciplina Tecnologia de Frutas e Hortaliças, a gente vai entrar no assunto composição química dessas frutas e hortaliças. Então, a gente vai entender um pouco melhor o que constitui as frutas e hortaliças em termos de composição química. Então, eu vou começar falando sobre a água, né? Um componente químico. Então, se a gente fizer uma avaliação, né? Uma análise, uma visão mais globalizada, é um dos componentes mais importantes em termos quantitativos, pois a gente pode observar esse dado, esse número aqui, ó, que 75 a 88% da parte comestível de frutas, né, é constituído de água. E se a gente pegar as hortaliças, é em torno de 90%, ou seja, é o componente maior quantidade em frutas e hortaliças. Então, se a gente olhar os números, são bastante expressivos, ou seja, são muito elevados. Nós temos que lembrar sempre, né, que nos alimentos nós temos dois tipos de água. A água classificada como livre e a água classificada como ligada. Então, para relembrar, a água livre é aquela que está fracamente ligada aos substratos. Essa água é muito importante porque ela funciona como solvente e está disponível nos alimentos para o crescimento microbiano. Então a gente vê, né, vocês já viram isso em microbiologia, que para o micro-organismo ter condição de desenvolvimento, ele tem que ter um pH favorável, ele tem que ter substrato e água livre disponível. Porque se não tiver a presença dessa água, não tem possibilidade do seu crescimento e desenvolvimento. Nós temos as reações químicas e enzimáticas. Então eu gosto de usar esse exemplo, né, sempre da reação enzimática. Você corta uma maçã e dentro de alguns minutos ela começa a escurecer. Então já adiantei isso para vocês que esse escurecimento é proveniente de uma atividade enzimática. Para que essas enzimas tenham essa atividade, promovendo essa alteração de cor, ela tem que ter presença de água, e essa água é água livre. Né? Então, a atividade enzimática também depende dessa água livre. Nós temos um outro tipo de água, que é a água ligada. Essa água está fortemente unida, né? Ela está ligada a algum tipo de substrato, sendo de difícil eliminação. Bom, proteínas. As proteínas, elas também estão presentes nas frutas, mas numa proporção quase que sempre bastante baixa, muito pequena. Então, em números, isso está entre 0,2% a 1,5%. Né? E nas hortaliças, um pouco mais que isso. Né? É um número muito próximo também. Em certas hortaliças, como o espinafre, alface e leguminosas, ocorre uma alta taxa de proteínas e aminoácidos livres. Mas essa alta taxa, gente, com relação a esses valores aqui, não que esses alimentos sejam fontes de proteínas, né, que são vendidos e usados nutricionalmente com esse grande apelo, né? Mas em relação a esses números. Os lipídios, né, que a gente conhece também com óleos e gorduras, então as frutas e hortaliças em geral, né, elas são pobres em lipídios. Então, em termos quantitativos, é em torno de 0,1 a 0,7%. Normalmente não chega a 1% com relação ao teor de óleos ou lipídios. Né? Com algumas exceções, né? Por isso que eu falei que não são todas. Nós temos como exemplo abacate. O abacate é conhecido pelo seu alto teor de óleos, né? Ele até é utilizado atualmente para fazer a elaboração de azeite de abacate, porque ele é rico em óleo, tem esse produto que é derivado do abacate. O mais clássico de todos, né, os vegetais, é a azeitona, que através da sua prensagem obtém-se o lipídio conhecido como azeite, que a gente usa com bastante frequência, entre outras, né, que pode apresentar maior teor principalmente nas cascas. Bom, as vitaminas é a parte que me chama atenção no consumo dos vegetais. As frutas apresentam teores de vitaminas que variam de 10
e até mais de 2.000 miligramas por 100 gramas, sendo a vitamina C a mais importante na composição das frutas. É a vitamina mais encontrada aí no consumo das frutas. É interessante também porque essa vitamina C, entre os alimentos, onde a gente mais encontra, né, essa vitamina são aí, no caso, nas frutas. Por isso que é bastante interessante e relevante essa informação. As vitaminas se dividem em hidrossolúveis. Hidrossolúveis são aquelas que estão vinculadas, né, ligadas à molécula de água, que é a vitamina C e do complexo B. Nós temos as vitaminas lipossolúveis, a famosa A, D, E e K, ou seja, sendo lipossolúveis, elas estão ligadas, vinculadas ao lipídio desses alimentos que a gente está comentando, ou seja, frutas e hortaliças. Então, aqui tem uma tabelinha, um quadro, né, para a gente ter uma noção do comportamento dessas vitaminas, né, em certas situações. Então, aqui está A, D, E e K. Então, essas aqui são aquelas que são lipossolúveis. Elas estão vinculadas, ligadas aos lipídios. A vitamina A, ela é destruída pela luz ultravioleta e a presença de oxigênio. Essa informação é importante porque quando nós temos um alimento que ele tem uma grande quantidade de vitamina A, a gente tem que pensar em termos de embalagem, como vai ser o processamento, principalmente embalagem que não permite a passagem de raio, né, ultravioleta, que é a questão da luminosidade, porque ela vai ser destruída. Então a gente perde valor nutricional nesse sentido, né? Nós temos a vitamina D, aumentada pela luz ultravioleta. Essa vitamina ela é curiosa, né? Porque a gente vê que nós temos até umas recomendações médicas para que ficamos, né, expostos uma certa parte do dia no sol para pegar esse raio ultravioleta para fazer o aumento, a síntese de vitamina D. Nós temos a vitamina E, ela é destruída pelo ranço, então se entrar no processo de rancificação de um dado alimento, né, que contém a vitamina E, o processo de rancificação promove, né, implica na alteração da cadeia dos ácidos graxos, que são as gorduras ou os lipídios. Eu estou falando de vitamina, mas é uma vitamina lipossolúvel, né? Então, por isso que eu estou fazendo essa associação do ranço com a gordura e na destruição da vitamina E. A vitamina K ela é muito instável ao processamento, então essa aqui pouco tem interferência. E essas vitaminas, que estão classificadas dentro dessa chave, que são essas lipo, né? Elas são estáveis ao calor, normalmente não são influenciadas pelo processamento térmico. Então, se você tem um determinado vegetal que você coloca altas temperaturas ou baixas, não há quase destruição. Nós temos aqui a vitamina C, que essa aqui já é hidrossolúvel, por isso que ela está fora dessa chave, né? Ela é destruída pelo ar, enzimas, ferro e cobre. Então, os minerais podem estar presentes no próprio alimento ou no processamento. Então, a gente tem que considerar que pode ter uma diminuição de vitamina C. Nós temos aqui a C e a B, ambas estão dentro dessa chave. A C ela é instável ao calor e a B ela é mais estável ao calor. E elas podem ser perdidas por lixiviação. Né? Lixiviação é tipo quando você faz a trituração de uma fruta. Se você passar a água naquela fruta que foi triturada para obter a polpa, lixiviar essa água que vai passar, vai carrear, vai levar, né, a vitamina C. Então a gente tem que ficar atento a isso para não ter perda por lixiviação. E são destruídas pelos álcalis e estáveis em meio ácido. Porque algumas vitaminas poderiam ter interferência do meio ácido. Mas a vitamina C já é um próprio ácido, né, que é o próprio ácido ascórbico. Então faz sentido essa questão aí da estabilidade ao ácido. Com relação aos minerais, o conteúdo total presente nas frutas está entre 0,3% e 0,8%. Então, são valores, numericamente, são baixos. Né?
As hortaliças, elas geralmente apresentam maiores teores que as frutas. Então, em termos de minerais, quando eu faço o consumo de hortaliças, isso implica no consumo maior de minerais em relação à fruta. Muitas vezes os minerais são prejudiciais ao processamento de frutas e hortaliças. Então, como exemplo, nós temos aqui o cobre, ele é oxidante e reduz o teor de vitamina C. Então, no caso, é um mineral que, de repente, no processamento, né, com triturar, ele pode entrar em contato com a vitamina C e pode haver essa redução do ácido ascórbico, que é a vitamina C. Então, eu posso ter um fator aí de diminuição devido ao processamento. A presença de ferro em processamento de produtos ricos em taninos, né, para lembrar, são compostos fenólicos. Então, como a banana verde, por exemplo, a presença de ferro e ele pode ter uma interação com o tanino e pode formar o sal que é conhecido como tanato de ferro. E aí produz aquela coloração escura. Né? Então, isso durante o processamento a gente tem que considerar. A banana verde, que estou usando como exemplo aqui, né, ela é muito processada. Produtos de biomassa, né? Então, a biomassa normalmente é a banana verde. Então, tem que tomar certos cuidados por questões de reação de um mineral, que é o ferro, com o tanino, porque a banana verde ela tem elevados teores de taninos, aí pode formar o sal, que é o tanato de ferro, e pode promover essa coloração escura, que não é escurecimento enzimático, é uma reação química. Vegetais verdes que contêm clorofila em contato com o cobre ficam com tonalidade verde mais intensa. Então, a clorofila, temos conhecimento que é um pigmento de coloração verde. Então, quando em presença de cobre, que é um mineral, né, pode ter um efeito aí de realçar a coloração verde em determinados produtos durante o processamento. E temos as fibras. Né? O que são as fibras? Para a gente relembrar, é um conjunto de substâncias existentes nos alimentos de origem vegetal que o organismo não consegue digerir e que, portanto, não são absorvidas. E a fibra é muito interessante. Quando a gente pega a rotulagem de alimentos e a gente vê lá a informação da composição química, vem lá açúcares, lipídios e a fibra sempre está presente, mesmo ela contendo ou não, né? Então, às vezes ela está em níveis zero em um dado alimento, produto lácteo, por exemplo, né? Não tem fibra, a não ser que seja intencionalmente no processo. Ela tem que ser informada. E aí a gente pega esse primeiro ponto aqui do slide, né? Um conjunto de substâncias existentes nos alimentos de origem vegetal que o organismo não consegue digerir. Bom, se não consegue digerir, se ela não é absorvida, por que ela está sendo informada, né? Porque a fibra tem uma participação muito importante a nível de saúde, que é atuar no processo digestivo, contribuindo para um bom trânsito intestinal. Então, as fibras têm um papel fundamental para que o bolo fecal formado, né, ele tem todo um caminho para percorrer pelo intestino até que chegue o ânus e seja para que tenha um excremento, né? Então, olha que interessante. Então, o trânsito intestinal é a movimentação desse bolo fecal ao longo do intestino. Então, se a gente olhar esse ponto aqui, ó, a informação é a seguinte: a sua baixa ingestão está relacionada com o aparecimento de certas doenças, como a constipação intestinal. Ela é conhecida mais como prisão de ventre, né, que é aquela eles chamam de intestino preso, né? A pessoa não tem o hábito de ir ao banheiro. E também, olha que interessante, porque eu falei a nível de saúde, né? Pode acarretar em obesidade e diabetes. Bom, de que forma? Qual é a correlação desse assunto? Fibra com a questão do trânsito intestinal. Porque quando você faz o consumo baixo de fibra, o bolo fecal, né, que são as fezes ali no intestino, quando ele é constituído, ele é formado com
com um percentual baixo de fibras, esse bolo fecal terá uma dificuldade maior de movimentar no intestino. E aí ele fica preso, né? Ele fica parado, as fezes no intestino. E quando esse bolo fecal ele tem a dificuldade de sair do intestino para defecar, esse bolo fecal, a origem dele é o quê? São os alimentos que nós comemos. Os alimentos que nós comemos contêm uma composição química: água, lipídio, proteína, sais minerais, vitaminas. Então, o bolo fecal contém tudo isso. Então, como que relaciona a obesidade com esse assunto? Se o bolo fecal ele fica parado no intestino, é no intestino que ocorre a absorção dos nutrientes. E ali eles sendo absorvidos são jogados para a corrente sanguínea e dão continuidade lá nos seus processos fisiológicos e metabólicos. Então, por exemplo, a gordura que está lá no bolo fecal. O bolo fecal ele não foi expelido, né? A pessoa não foi no banheiro. E esse bolo fecal parado, o intestino só está absorvendo o tempo todo gordura, umidade, os açúcares, as proteínas. E quando você, vamos falar assim, quando ele sai do intestino, esse bolo fecal, esse processo não acontece. Então, por isso que tem essa correlação da obesidade com a baixa ingestão de fibra. E aí, obesidade acarreta normalmente, né? Eu não lembro os dados, mas a probabilidade de uma pessoa obesa desenvolver diabetes é muito alta, se não me engano, em torno de 80% de probabilidade, entre outras doenças vinculadas ao problema de obesidade. Então, a gente fala que a prevenção a esses problemas é a ingestão de fibras, que é esse assunto desse slide. Então, quais são os exemplos de fibras nos alimentos? Né? Nós temos a celulose, hemicelulose, lignina, nós temos pectinas, gomas e mucilagens são substâncias gelificáveis. Então, a pectina a gente tem falado tanto em aula, né? É um tipo de fibra solúvel, tá? A lignina a gente encontra ela mais em talo de couve, o talo de um espinafre, o talo de alface. Então a lignina está ali presente, a celulose também. Já a celulose, a gente não tem muita o hábito de consumo da celulose, porque é um material mais lenhoso. A celulose a gente encontra mais em questão de tronco, de formação de vegetais com tronco. E a gente não tem o hábito desse consumo. Pectina a gente consome bastante por meio de frutas cítricas, né? A maçã contém pectina e tem esse papel de fibra no alimento. Nós temos aqui fibras que são encontradas na casca de cereais, né? Alguns cereais, a casca é a parte mais fibrosa, né? E encontra-se também nos legumes e verduras, hortaliças e frutas. As pectinas encontram-se nas frutas e a lignina nas hortaliças. Então, já foi dito, né? Alguns exemplos de frutas que contêm pectina, frutas cítricas, maçã também é um exemplo que contém pectina. Nós temos aqui lignina, que eu falei que está vinculado mais ao talo, né? O talo de couve, o talo do espinafre, o talo da alface. Então, são fontes de fibra, frutas e hortaliças. Enzimas. As enzimas, nós temos que ter um certo conhecimento em termos de composição química de vegetais, porque nós temos dois grupos de enzimas. Aquelas que atuam sobre as substâncias pêcticas e as que causam alterações na cor. Ou seja, a que causa alteração na cor são enzimas oxidativas, porque eu necessito fazer lá um corte, uma injúria, né? Para que essas enzimas tenham atividades. Então, elas necessitam da presença de oxigênio. As substâncias pêcticas, gente, a gente tem que lembrar dela nas aulas em que eu falava sobre o amadurecimento. E eu sempre usei o exemplo lá também da questão da construção de um edifício, de um prédio, onde o vergalhão é a estrutura
E se a gente fosse lá e quebrasse esses vergalhões, a gente danificaria, modificaria a estrutura desse edifício. Mas vamos avançar para a gente fazer esse vínculo. Então, para as frutas, um grupo de enzimas importantes são as chamadas enzimas pêcticas, que promovem o amolecimento do tecido vegetal durante a maturação, devido à hidrólise ou quebra da pectina. Então, onde que entra aquela história do edifício com o vergalhão, a ferragem? Como se a pectina fosse a estrutura, o vergalhão, a ferragem da fruta. E essa enzima, que são as substâncias pêcticas, né? Então, nós estamos falando de enzima, e elas vão promover o quê? Quebra, a hidrólise dessa estrutura. E aí, quando eu falo em hidrólise, né, vai ter quebra de uma estrutura, de uma substância que tem papel estrutural, e a hidrólise provoca, né, promove a produção de água. Então, isso aqui está envolvido ali no processo de amadurecimento. Quem? As enzimas. Então, por exemplo, eu gosto desse exemplo porque acredito que a maioria das pessoas terão a possibilidade de fazer essa análise. Quando você corta um tomate, né, após determinado tempo, torne-se mole sem alterar a cor. Então, às vezes na hora do almoço, a pessoa fez lá uma salada de tomate, cortou. E aquele que não foi consumido, ela pega um pratinho e coloca lá na geladeira, né? E vai consumir no dia seguinte ou à noite, algumas horas depois. Só que, na hora que você pegou essa fatia de tomate, depois de algumas horas, você vai ver que a estrutura dele, né, que estava mais rígida, mais firme, ela torna-se mole. E aí, isso é devido à atividade das pectinases, né, que são as enzimas que promoveram a hidrólise da pectina lá no tomate. E aí você vê que em volta dessa rodela ainda tem um acúmulo de água, porque se promove a hidrólise da pectina, né, acaba exudando, formando moléculas de água. Outro exemplo também que dá para a gente ver em casa é o suco de laranja. Então, após algumas horas, percebe-se com certa nitidez a separação em duas fases. Uma límpida, que eu chamo que é a água, e a outra mais turva, que seria a polpa. Então, quando você acaba de fazer o suco de laranja, eu falei há pouco, né, que no slide anterior, sobre pectina. E um dos exemplos que eu citei é as frutas cítricas. Então, no que você bateu ali para fazer o suco, fez a extração da polpa, essas pectinas estão lá, solúveis. Só que as pectinases vão entrar em contato com elas, vão promover a hidrólise e vai alterar a sua estrutura. E aí vai induzir essa separação de fase lá no suco. Porque as pectinas eram solúveis em água, mas elas foram hidrolizadas pelas enzimas pectinases e elas perdem essa capacidade. Por isso que induz essa separação de fases. Então, nós temos aqui enzimas pêcticas. A pectina metilesterase, esse nome meio grandinho, a gente costuma falar enzima PME, pectina metilesterase. Ela vai pegar a estrutura da pectina, vai desdobrar a pectina em ácido pêctico, tá? E mais uma substânciazinha conhecida nossa, que é o metanol. Então, a atividade da pectina metilesterase sobre uma pectina vai ser a formação de dois produtos, ácido pêctico e o metanol. Nós temos a outra enzima que promove quebra na pectina, é a poligalacturonase, a gente chama de enzima PG. Ela vai fazer a hidrólise das ligações alfa-1,4, né? São ligações específicas da molécula de pectina. Vai fazer hidrólise das ligações dos ácidos poligalacturônicos, atuando também sobre a pectina nas frutas e causando amolecimento e perda de consistência, né? E a textura vai sendo modificada, ela vai ficando mais mole. O que é desejável do ponto comestível. Então é necessário que tenha essa atividade para que a fruta diminua seus teores
concentrados de pectina, porque muita pectina ela fica muito consistente. Então é importante que essa enzima faça essa atividade para que ela torne madura, né? Fique favorável para o consumo. A enzima oxidativa de grande importância em frutas é a polifenol-oxidase, a famosa PPO. Então essa polifenol-oxidase ela atua a nível de substrato e o aparecimento de uma coloração parda ou marrom se dá quando o tecido vegetal é cortado ou sofre ação física, ou seja, quando a estrutura celular é rompida, a enzima é liberada. Então imagina no caso aí das indústrias, né, que processam maçã. Então rompeu ali a maçã, ela vai expor a PPO, que é a polifenol-oxidase, vai expor ao oxigênio, ela vai ter atividade, vai ter aparecimento de coloração marrom, que é o tal do escurecimento enzimático. Então, além da maçã, a gente lembra aí da banana também, entre outras frutas que tem essa enzima que é a polifenol-oxidase. Então, para paralisar, né, para retardar a ação enzimática, faz o branqueamento, porque o branqueamento é um tratamento térmico que visa a desnaturação enzimática. Então, você vai trabalhar com banana, maçã, essas frutas que contêm esse comportamento de escurecimento após o descascamento. O recomendado é fazer o branqueamento. Ou utiliza-se outro processo tecnológico, como a ultrafiltração, que retira enzimas sem aquecer os produtos. A indústria de suco costuma fazer investimento nessa ultrafiltração, porque o branqueamento é um tratamento térmico com temperatura elevada. Se eu somar isso daqui mais lá na pasteurização do produto, pode afetar o gosto do néctar, do suco que está sendo produzido. Então, a ultrafiltração é uma outra opção. Ácidos, né, dos vegetais. Então, nós temos aqui os ácidos orgânicos. Então, a gente ouve falar muito desses, que são os mais clássicos entre os vegetais. É o ácido cítrico, ácido málico e tartárico, bem como oxálico, clorogênico, dentre outros, são encontrados em frutas, né? Então aqui o cítrico, laranja, limão, o ácido málico, na maçã, tartárico, na uva, o oxálico a gente encontra no tomate, clorogênico no café. Então, por isso que a acidez, né? Por isso que a gente fala acidez cítrica, ela é diferente de uma acidez tartárica, porque a acidez da uva, ela tem um efeito sensorial diferente do ácido cítrico. Se a gente ir treinando, a gente consegue diferenciar isso. O clorogênico é um ácido específico lá do café. O conteúdo médio em frutas varia de 0,4% até mais de 1%, diminuindo com o avanço da maturação das frutas. Então, a gente já teve essa conversa que os ácidos orgânicos, quando verde, eles estão elevados, e quando eles vão amadurecendo, eles vão diminuindo, porque o processo de respiração também usa parte dos ácidos, tá, no processo de respiração. Então, ó, frutas tem o pH em torno de 3,5 e seus ácidos na forma livre. Então, as frutas têm um pH baixo, tá? 3,5 é um pH relativamente baixo. E os seus ácidos, que são esses aqui, estão na sua forma livre, não estão ligados. As hortaliças, em média, têm um pH de 5,5 a 6,5, pH elevado, porém ácido, né? E seus ácidos na forma de sais. Então, durante o amadurecimento, ocorre a redução do teor de ácido na maioria das frutas com consequente aumento do pH, porque é inversamente proporcional. Muitos ácidos são usados no processo respiratório como fonte de carbono, sendo, portanto, substrato de reações. É onde que eu estava comentando, né, que por que ocorre a diminuição do ácido orgânico lá em frutas quando elas amadurecem, porque parte desse ácido foi utilizado de alguma forma pela respiração. A gente viu muito respiração, a gente colocava só a glicose lá, né, como sendo consumida, mas agora está na hora de falar um pouco do ácido, porque o ácido também tem um pouco de participação no processo respiratório, ele também é utilizado, ele é consumido. Então, por isso que ele tem essa diminuição significativa após o amadurecimento.
E com a evolução da maturação, o amido, que é reserva energética, vegetal é transformado em glicose. Então a gente vê, né, que à medida que vai evoluindo, que vai avançando a maturação, que é o desenvolvimento, nós vimos que o amido, que é uma forma de ir acumulando moléculas de glicose, né, numa substância, né, por isso que eu falei que chama polímero, o amido é um polímero. Eu falei já várias vezes que poli são vários, mero parte, então são várias partes de alguma substância, que é essa glicose, que é reserva energética vegetal e transformada em glicose. Então, a hidrólise dessa substância é muito importante para a formação de glicose. Então, por que eu coloquei essa informação aqui se aqui eu estou falando de ácidos? É para reforçar aquela fala minha de que à medida que vai diminuindo a acidez e aumentando a doçura, que torna-se, né, favorável para o consumo no aspecto sensorial.